Chegamos a uma situação que parece que não adianta mais falar, né? O que o povo brasileiro tinha para ouvir já foi colocado na internet. Nós vemos a Rede Record fazendo uma matéria falando sobre a cloroquina, né? Pessoas que estão usando por conta própria esse medicamento. Essa semana, inclusive, uma família já, 2 ou 3 pessoas morreram por conta desse medicamento. Os efeitos colaterais são muito fortes e a Rede Record bate na tecla, né? E ainda coloca a pessoa para dizer, não, conforme o presidente nos informou. Então, pessoas que talvez nem fossem morrer de coronavírus acabaram morrendo por tomar esse medicamento que tem, que é muito forte o efeito colateral e muito mais em pessoas idosas, né? As pessoas no desespero estão se suicidando. Então, já não adianta mais falar porque o povo brasileiro não acorda, não desperta. Não dá mais para se fazer manifestação porque nós estamos presos nessa situação, né? Em casa. E fica um grupo assim, vocês não gostam de trabalhar, fiquem em casa. Cara, é um desserviço que as pessoas fazem porque as pessoas querem trabalhar. As pessoas sempre trabalharam. As pessoas têm carteira assinada. Que direito que uma pessoa tem de dizer que a outra não quer trabalhar? Se as pessoas estavam trabalhando. E aquilo que cabe ao governo fazer, você vê, nos Estados Unidos, US$ 1.600. Bota em real aí 5 vezes mais. Para cada família e pessoas com criança ganha US$ 500 a mais. No Brasil, você ganha um atestado de próstata e ainda paga R$ 10. Um exame de próstata ainda paga R$ 10. Infelizmente, o nosso presidente não quer, de maneira alguma, já se percebeu, ele não quer cuidar das pessoas. É igual o Crivella, né? O Crivella está cuidando muito bem do caixão das pessoas. É uma raça de gente que vou te contar. Esse dinheiro não é dele. Esse dinheiro, ele está ali guardado exatamente para nos socorrer nesse momento, para socorrer as empresas, para que elas não demitam as pessoas. Um monte de gente já foi demitido simplesmente porque o governo ele mandou parar tudo e não deu uma solução. A pessoa que mora de aluguel vai pagar como um aluguel? Os empresários estão desesperados porque eles não sabem o que vai ser depois disso, até quando vai isso. Porque se o governo chega e socorre a pessoa, o empresário não precisa pagar o salário dela e também não precisa demitir. Se o governo diz, cabe a nós sustentar essas famílias até esse período passar, os empresários vão dizer, ufa, eu já tinha uma despesa, né, de que tem que pagar as minhas contas, né, as minhas despesas com a minha empresa, e eu não vou precisar ter esse peso. Mas o que foi feito parou tudo, né? O governo, no desespero, fez essa situação, achando que o presidente da República iria tomar uma postura e fazer o que é certo, liberar os recursos. Existem esses recursos. O povo brasileiro não entende muitas vezes isso. Algumas pessoas, você conversa com elas, são totalmente alienadas. Elas não querem saber de política, elas não entendem política, elas não querem ouvir, outras ouvem, mas não movem nada. E estamos todos no mesmo barco. É como se o barco tivesse furado e o furo aumentando e as pessoas andando normalmente pelo convés, enquanto algumas tentam com a mão parar aquele vazamento que vai se alastrar e ele está ali lutando por todos e aqueles todos que estão no barco, cada um está preocupado consigo, com o seu dia a dia, com o seu bem-estar. É exatamente o Brasil. Está num barco furado que o rombo, cada dia a água entra mais. Só que nós estamos num estado muito grave de alerta. Você vê que os Estados Unidos está passando por um problema muito sério, né? Imagina se a China descobriu a cura rapidinho, né? Imagina se eles decidem dominar o mundo nesse momento.
o Ocidente na mão do Oriente. Já sabe que vai ser uma tragédia apocalíptica. Pode escrever que o apocalipse vai estar acontecendo, né? Primeiro, a primeira coisa que acontece é eles querem a pessoa adorar a religião deles. A primeira coisa que acontece, fazer com que um povo que se diz cristão adore a sua religião. Nós estamos lascados, cara. Eu sei que não estou dizendo que isso vai acontecer, mas esses dias eu até fiz uma brincadeira no Face a respeito da Coreia do Norte e as pessoas me zombaram, me zoaram muito, mas foi uma brincadeira para poder trazer as pessoas para o que é interessante. As pessoas falam muito da Coreia do Norte, tem pena das pessoas que moram lá, só quem se dá bem ali são os militares, as pessoas ligadas ao Kim Jong-un. Mas de quem é a culpa disso tudo? Exatamente dos países que fazem comércio com aquele país. Porque se a ONU isolasse aquele país e isolasse todo aquele que quisesse fazer comércio com a Coreia do Norte, eles não tinham como produzir nada. Eles teriam que produzir o próprio alimento, teriam que alimentar o povo para produzir seu alimento, eles viveriam na Idade da Pedra. E aquelas pessoas iam viver melhor. Mas onde você acha que ele consegue a matéria-prima para fazer suas armas? Onde você acha que ele consegue os recursos? Então você vê muita maldade no mundo. O mundo ele é dessa forma. E no Brasil nós estamos vendo uma situação que terrível. Algumas questões têm que ser conversadas, separa. E as pessoas, você tem que ouvir as pessoas falarem o que as pessoas têm a falar. Às vezes a visão dela a respeito de uma coisa é muito melhor do que a sua. E é bacana, você ouve, poxa, realmente você consegue pegar coisas boas quando as pessoas dizem. Mas no Brasil não, as pessoas tapam os ouvidos e só querem ouvir aquilo que ela acha que é certo. Só isso. Elas não estão preocupadas. Tudo nós nesse momento estamos passando por uma situação em que se o presidente não liberar esses recursos verdadeiros, né, e você vê que ele não tem esse desejo, porque o cara, vamos antecipar o fundo de garantia, gente, ele quer resolver o problema com o seu próprio dinheiro. Ele vai te dar o seu fundo de garantia, o seu 13º antecipado, depois você não vai ter esse 13º. Não é com o seu dinheiro que ele tem que resolver o problema, é com o nosso dinheiro que está lá, que não é dele. É com o nosso dinheiro que está ali. Não é o dinheiro dele, gente. E as pessoas estão lá lutando. Não, que o mito, que não sei o que, gente. Acorda. Acorda. Vocês não perceberam que tem algo errado? Nós estamos enfrentando uma coisa que o Brasil nunca enfrentou. Uma pandemia. Você não consegue cuidar do teu filho nem com febre no hospital público. Aí vem os dados mentirosos. Eles falam que o Brasil tem 2,3 leitos, né, daqueles bem pompudo, com respirador, para 10 mil habitantes. Olha só, isso não está levando em consideração uma pandemia, tá? Mas é só em cada 10 mil você tem 3 leitos, que é o básico a ser cobrado, que é muito pouco. E aí o Brasil tem 2,3 e o cara, não, mas que tem países que não tem nem isso. Preste atenção, onde estão esses leitos? Em hospitais particulares. Se você levar em consideração o hospital público, não tem. Mas eles são tão mentirosos que eles colocam os dados para poder você ficar seguro no momento em que você não está seguro. É mentira. Os leitos existem, só que eles não levam em consideração o fato de que esses leitos vão servir para gente rica, para gente ter dinheiro. Imagina 3 leitos para cada 10 mil pacientes enfrentando uma pandemia. Não seria o suficiente, mesmo que tivesse cumprido a meta. Ah, mas é maior do que em muitos países. Dane-se! Dane-se! Não comporta a situação, se comporta com uma pandemia. Para uma pandemia não tem. Você imagina, cara, pandemia de 3 leitos para 10 mil habitantes. Você tem ali, se você tiver 100
100 idosos graves, né? Já superou tudo aquilo ali, entende? Eles não estão levando em consideração o fato de ser uma pandemia. Eles estão se baseando em uma simples questão de um momento crítico comum. Que não é o coronavírus não é um momento crítico comum, porque está matando muito rápido. Está matando muito rápido as pessoas. É, eu acho que enquanto não bater na porta, na tua porta, você não vai ter essa visão, gente. A gente tem que ter essa visão antes de acontecer. A gente tem que ter esse pensamento de lutar antes de acontecer. Nós poderemos pagar um alto preço, não que eu queira isso, mas nós estamos numa situação muito grave e a imprensa está brincando com essa situação. E os políticos estão brincando com essa situação. E o povo está achando que está mil maravilha. Não, nós estamos isolados e tal. Nós estamos isolados e nus, sem saber o destino. Até quando você acha que vai ter comida? Imagina, gente, esse país é uma miséria em pensamento. As pessoas estão pensando só em si. Você pode ter recursos, mas e as pessoas que catam latinha na rua? Da onde ela vai tirar o sustento? As pessoas que já estavam desempregadas, o que elas estão pensando nesse momento? O que elas vão fazer, gente? Nem o bico ela vai conseguir fazer. As pessoas não vão poder ajudá-la. É um momento que as pessoas, de repente, poderia ser uma sugestão ninguém pagar nada. Porque é o momento de guardar o dinheiro para ter dinheiro para comprar comida. Se tiver comida para vender. Sabe, gente, é uma coisa grave. As pessoas não estão levando em consideração. O Brasil não está preparado, não está preparado. Agora eu entendo porque um cara me parou na rua e disse: fale. É para falar e não é para passar a mão na cabeça. Me deu essa mensagem exatamente quando eu pensava assim: será que eu estou, como evangélico, eu estou certo, me posicionando certo, falando de política? Às vezes a gente exagera, tá? A gente ofende, mas que nesse momento a raiva que a gente sente por não ver o povo despertando, por não ver a política funcionando, nem num momento miserável desse, é muito grande. É uma revolta. Não tem como você não estar revoltado, porque você sabe, você vê a realidade, você vê pessoas que estão em condições difíceis. Elas não têm quem proteja, elas não têm quem fale por elas. Elas não têm. E tem gente que fala para mim: cara, mas não adianta, gente. A gente está fazendo o que a gente pode. O que eu posso fazer é noticiar, é falar, é tentar convencer o povo de que a gente tem que fazer alguma coisa contra esse governo. A gente tem que falar contra esse governo. A gente tem que mostrar insatisfação. Porque se a gente não fizer nada e cruzar os braços, nós vamos morrer. Ou nós vamos ver muita gente morrendo e depois a gente vai pensar: pô, gente, podia ter feito alguma coisa. A primeira coisa que a gente podia ter feito era avaliar melhor quem a gente ia colocar na direção do nosso país. Alguns evangélicos ficam citando: mas as autoridades instituídas por Deus e tal, textos da Bíblia. Tá? Mas foi muito bacana vocês não mandarem isso para mim quando vocês tiraram a Dilma. Né? É muito bacana vocês mandarem esse texto para mim quando o Hitler estiver no poder, quando o Nero estiver no poder. As autoridades são ministros de Deus, mas nem todas foram instituídas por Deus. Nem todas foram instituídas por Deus. Por mais que seja a permissão de Deus que elas estejam lá, você acha que Deus ia querer alguém maligno ali? Existem certos momentos que Deus permite certas situações, mas não quer dizer que essa é a vontade real de Deus, não. E outra coisa, você tem uma Constituição, que é uma lei. Se ele é uma autoridade de Deus, ele vai seguir as leis. Se você entende de Bíblia, você vai ver o seguinte: ali as autoridades, no texto que diz: autoridades são ministro vingador de Deus para castigo dos opressores. Está falando da polícia militar, quando atira dentro da lei, ela fere, mata o bandido.
ela está dentro da lei de Deus também. Ela é um ministro de Deus vingador para castigo dos opressores, porque existem situações que só nessa forma se resolvem as coisas, e nós vemos muito bem que essa é uma realidade em qualquer mundo, qualquer país. Mas o mesmo cara que diz isso, Paulo, ele mostra para as autoridades que elas devem obedecer às leis, elas devem se contentar com seu soldo, elas não podem tratar as pessoas com injustiça. Então, as autoridades constituídas por Deus, elas obedecem às leis. E aqui no Brasil, você vê que logo que uma autoridade não é instituída por Deus, porque não obedece à Constituição. Se ela fosse uma autoridade instituída por Deus, se um juiz é uma autoridade instituída por Deus, ele viveria de acordo com a lei. Somente quem defraudasse a lei cairia em punição. Né? Você vê Pilatos, diz a Bíblia que ele era um cara cruel, com os maus, com as pessoas maus, mas ele sabia fazer justiça. Ele viu que Jesus era um inocente. Ele tentou não ter sangue inocente nas mãos dele. Então ele era um cara com a capacidade de julgar entre o bom e o ruim. Ele tinha essa capacidade, ele nasceu com isso. Ele era uma autoridade, inclusive Jesus diz que ele era autoridade. Nenhuma autoridade foi dada se não foi lá do alto. E a mulher de Pilatos tinha sonhos de revelações de Deus que dizia, não se envolva na causa desse justo. Né? Então ele tinha uma ajuda ali por parte da mulher dele que recebia sonhos, entendeu? Que Jesus era um homem justo e que ele não devia se envolver. E ele tentou se envolver. E ele disse para Jesus, você não sabe que eu tenho o poder para te tirar dessa situação? Nenhuma autoridade teria sido te dada se não fosse lá do alto. Então, quando você fala uma coisa assim, é muito fácil. Mas vocês têm que respeitar o Bolsonaro porque ele é uma autoridade instituída. Todas as autoridades estão instituídas por Deus. As pessoas que falam isso às vezes nem entendem a Bíblia, não conseguem entender. O que nós estamos desrespeitando? Nós estamos exigindo que ele faça de acordo com o que é certo e ele não faz. Ele está fazendo o quê? Ele está cometendo um erro. É todo o direito do cidadão brasileiro de pedir para que ele resolva o problema ou se não impeachment. Porque nós vivemos uma democracia e é uma situação gravíssima de vida ou morte. Não é uma situação qualquer. Então tem que se respeitar o povo também. As autoridades têm que respeitar o povo. Né? Existe uma frase que diz, se há um idiota no poder é porque os que o elegeram estão bem representados. A honestidade é um presente muito caro, não espere isso de pessoas baratas. E para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. Nós não podemos cruzar os braços. Nós temos o direito de lutar pelos nossos direitos. Então algumas pessoas não entendem isso e ficam jogando versículos bíblicos aleatórios. Eu estou num grupo que as pessoas dizem que oraram para que Deus enviasse, né? Que desde o tempo antigo Deus já profetizava que ia mandar, e não existe essa profecia. Mas inventaram isso, né? Que ia mandar uma pessoa que ia liderar a nação. Pelo contrário, nós esperamos grandes tragédias apocalípticas na liderança das nações. Porque no final dos tempos haverá guerra, rumores de guerra, nação contra nação, com certeza vai ser uma bagunça política antes de tudo isso. Então eu pergunto, recebeu alguma revelação de Deus? Foi confirmada essa revelação pelos outros profetas? E ninguém fala nada. Eu coloco logo contra a parede, porque o que mais tem é um monte de profecias falsas por aí. Então, recebeu? Eu vou gravar aqui em áudio e depois você vai dar conta dessa revelação. Porque se você receber a revelação de Deus, de que ele é um enviado de Deus, eu não poderia, se fosse verdade, eu não poderia fazer nada. Eu poderia falar assim, não, Deus colocou ele aí. A gente vai ter que suportar até o fim. Eu acho que quando Deus envia para fazer coisas boas, né? Para tirar o Brasil de um cativeiro. Eu não recebi nenhuma revelação. Se eu recebesse, eu ia estar aqui afirmando veemente. Acho que nem sou digno de receber nada.
de Deus dessa magnitude, mas que eu ia piamente continuar aqui. Deus revelou. É assim, ele é de Deus. Eu ia estar sempre confirmando isso e isso ia se cumprir, porque nenhuma profecia vem do ser humano, ela vem de Deus, né? Então, nós vemos uma mistura de querer, né? De querer ver alguma coisa com o que é real. Tipo assim, as pessoas querem ver alguém consertando esse país. Cara, difícil. É muito difícil. Quem pode mover o país a partir de agora é o povo. Exigir melhores políticos, né? Principalmente políticos que não tenham envolvido com essa raça. Porque tipo assim, eu tô vendo o Whindersson fazendo um bom trabalho, mas eu nunca votaria nele mais. Porque lá atrás se decepcionou uma vez, pra mim não serve mais. Eu acho que quem é autêntico mantém a sua dignidade, custe o que custar. A árvore boa não dá maus frutos. Eu sou dessa seguinte situação. O Dória eu jamais votaria. Eu faço meu voto no papel higiênico, sujo, mas eu não voto no Dória. Nunca. Ele pode ter tido uma entrevista bacana esses dias aí sim, mas eu nunca votaria nesse cara. O cara que queria dar ração com o resto de alimento pro povo, jamais, jamais. O Bolsonaro jamais votaria, jamais, nunca. Nunca votaria no Bolsonaro, porque o discurso dele não se conforma com o cristianismo. Não tem, as ideologias dele é totalmente o avesso do cristianismo. Por isso que eu fico abismado quando as pessoas da igreja falam, não, ele é de Deus. Eu fico abismado com isso, eu fico assustado. Porque ou você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, ou está lendo em Libras, ou, sei lá, em Braille, está entendendo tudo errado. Eu não consigo ver o que essas pessoas dizem. Eu acho que um servo de Deus, a primeira coisa que ele ia fazer era se preocupar com o povo. Ele nasceu do Espírito. Ele se inclina para as coisas espirituais, ou seja, paz, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio são frutos do Espírito Santo. Não tem nada disso no Bolsonaro. Eu sei que o ser humano é passível a erro, o ser humano erra, mas negativo. O Bolsonaro não tem essas qualificações. Ele não é passivo, ele não tem boa vontade nas coisas. E nós estamos vendo isso agora. Numa situação dessa, um servo de Deus, a primeira coisa que ele ia se preocupar era com o povo. É a primeira coisa que ele ia se preocupar em como as pessoas que não têm trabalho iam se virar. E não ia ficar com essa palhaçada de viés ideológico, não. O nascido da carne é carne, o nascido do espírito se inclina para as coisas espirituais. Os frutos do espírito, paz, amor, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio, não tem nada disso nele. Você pode adorar ele, respeito o seu voto, mas eu não vejo ele como sendo... Pode ser que ele mude, sabe? Eu confio, eu acredito, né, que as pessoas mudam, mas, cara, eu ia ficar muito com o pé atrás. Aí já pensar que era o anticristo. Eu ia ficar muito com o pé atrás, mas contra fatos não há argumento. Não existe odiar uma pessoa que está fazendo certo. Isso não existe. Ter raiva porque ela está fazendo certo agora e eu achava que não. Não, eu sou muito mais de chegar e dizer assim, cara, esse cara está arrebentando agora. Eu sou muito mais de dizer assim, esquece o que ele fez. Porque agora é o que importa. Porque Deus é assim, é daqui para frente, cara. É a mudança daqui para frente. Mas eu não vejo isso. Enquanto não ver isso, eu não vou testificar virtude em quem não está apresentando qualidade nenhuma. Eu fico abismado com vocês da igreja querer apresentar qualidade onde não tem. Não, se não tem qualidade, como é que você, servo de Deus, enxerga e outros não enxergam? Se nós temos a mesma fé, uma só fé, um só espírito, todos nós teríamos que estar tendo uma boa visão. Mas o que eu vejo são pessoas alucinadas, desesperadas, e muitas vezes são militares, né? Querem o militar no poder. A gente se decepcionou muito com essa bancada evangélica. Meu Deus do céu, como... Eu entrei nessa no início, eu falei, meu Deus, como é que a gente é burro, como é que a gente é manipulado.
pessoas fazendo propaganda eleitoral dentro da igreja, usando a igreja, que é a casa de oração, com questões de cabo eleitoral, e você vê gente pedindo dinheiro nesse momento de crise. A igreja era para estar estendendo a mão. Ah, mas não, mas tem os compromissos, irmão. Qualquer servo de Deus sabe dos seus compromissos. Ia colocar bem escrito, gente. Nós temos pastores que também têm o seu salário. Se vocês puderem fazer as suas doações, façam. Se vocês puderem, isso é uma fala humilde. Não é, não, aqui está a conta, gente, não deixa de contribuir, tá? Ou seja, vocês que se explodem, vocês que se explodam, sua família que se exploda, mas a igreja tem que continuar. A igreja vai continuar, mesmo que essas igrejas venham falir. Eu disse uma vez nos meus vídeos passados que um dia isso poderia acontecer, das igrejas falirem. Talvez tudo está acontecendo para essas igrejas malditas que tem aí, algumas, tá? Que são aquelas que pedem dinheiro, exploram a fé das pessoas, apoiam o político para poder se beneficiar. Para que essas venham falir? A gente vai ter que repensar agora um novo Brasil, cara. Se a gente passando por essa situação, a gente vai ter que repensar um novo Brasil. A gente vai ter que começar do zero. Talvez pode ser um remédio para nós. Uma doença pode ser um remédio. Mas vai custar caro. Vai custar um preço alto. Sabe? A gente não sabe daqui para frente o que vai acontecer. Nós estamos vivendo a história. E documentando essa história. E é muito importante o seu posicionamento hoje. Porque seus netos lá na frente vai perguntar para você: por que você cruzou os braços? Por que você nunca quis saber? Por que você votou em fulano de tal? Vai ser cobrado no futuro, porque eu creio que vai ter uma geração mais inteligente, que vai ver essa história, vai estar perto, né? Vai ver essa história, vai até sentir essa história, né? Alguns filhos e netos, e vai dizer assim: a gente cabe a responsabilidade da gente dar um novo rumo para esse país. Aconteceu assim, assim, assim. Agora não vai ser mais aquela ditadura que está só em páginas de livro ou em documentários com testemunho. Não, agora é testemunhado em vídeo. Agora é narrado pelas pessoas que estão vivendo na época. É baseado em fatos reais. É baseado em baseados reais, né? Então, galera, é hora de... Baseado em baseados reais, isso foi péssimo. É hora da gente despertar, cobrar a situação do governo. Não sei se ainda dá tempo, né? Porque nós não podemos fazer manifestação. As pessoas falam assim: vão trabalhar, tá? A gente quer trabalhar, cara. Se você conhecer a minha vida, você não sabe, eu estou trabalhando, mas não sabe como eu tenho interesse em tudo se normalizar. Eu tenho muito interesse, não quero ficar em casa recebendo nada não, eu quero que tudo normalize, porque eu tenho um grande interesse nessa normalização, pela situação que está acontecendo, que eu não vou noticiar aqui. Mas, mesmo assim, eu ainda não vou pensar em mim nesse momento, vou pensar nas pessoas. É momento de dar uma pausa, sim, parar, as pessoas ter os seus mantimentos, receber ajuda do governo, e a gente parar esse vírus agora, neutralizar agora. Tem coisas que não vai adiantar você orar, cara. Vai ter que orar, a oração é muito importante, né? Para que Deus dê discernimento, para que Deus dê direção. Mas tem gente que só ora, cara. E fica assim: não, Deus vai me proteger disso aí, e não toma nenhum cuidado. Não é prudente como a serpente, né? Como diz a Bíblia. Não pode ser alienado assim, cara. Tem que ter uma postura. Você está passando por uma situação, você tem que analisar a situação. É uma situação que podemos passar fome, talvez. Porque se o governo cruzar os braços e não fizer, ele vai impulsionar. Que eles estão brigando entre eles ali. É uma briga de poder. O Witzel travou, obrigando o Bolsonaro a fazer a coisa. O Bolsonaro não faz, ele vai soltar. E nessa que vai soltar, pegue a sua proteção, luvas, máscaras. Agora que eles estão comprando as máscaras, luvas, aquilo que eu falei no vídeo anterior, antes da matéria da Globo passar. Se a gente já tivesse máscara, luva, álcool em gel, pelo menos ter para comprar, muita gente já estaria se protegendo. O vírus ia minimizar, a gente ia conseguir neutralizar, mas não, cara, no Brasil é tudo para depois.
Eles não têm um plano de emergência, eles não têm um plano de prevenção. É tudo quando já está ruim. E aí eu pergunto para vocês, eles não estavam se preocupando com a chikungunya, com as crianças nascendo sem cérebro? Eles vão se preocupar com o povo que está bem em saúde? Eles não estavam preocupados, crianças nascendo com microcefalia. Sem cérebro não, eu sei como é que é esse negócio, se nasce com a cabeça pequena. Quer dizer, a criança está nascendo, não vai ter uma qualidade de vida, não vai ter uma condição de vida normal igual a gente. E eles não estavam totalmente preocupados com isso. Porque o Brasil, enquanto não chega uma pandemia, eles não se preocupam. Uma preocupação nítida mesmo de você ver o exército na rua, mata mosquito para todo canto, pessoas envolvidas, porque é isso que o brasileiro quer. Uma situação para ela se envolver mesmo e dizer, poxa, eu fiz a diferença. Você vê quantas pessoas aí estão quantos enfermeiros estão na linha de frente ali, ó, largando suas famílias para estar ali. Coragem, os Estados Unidos é a mesma coisa. As pessoas têm disposição, cara, para arriscar sua vida pelo povo. Mas o povo não contribui, cara, não colabora. Não colabora. É muito difícil, muito difícil. A gente tem que se reeducar, esse país tem que se passar por um processo de reeducação. Escola, parar de ensinar folclore. Vamos ensinar a história do Brasil, vamos conversar sobre o país agora, os acontecimentos agora, o que, que os jovens acham. Mas aí o professor vai tentar dar a sua opinião e vão falar, não, você não, porque você já está puxando para o Partido Comunista. É sempre assim. Não existe um programa de conversa, de debate, né? Não existe. Eu acho que esses debates tinham até que sair da sala de aula e passar para a internet e interagir com outras escolas. Ia ser muito educativo. Ia ser muito bacana. Porque nós temos todas as ferramentas para fazer isso. O debate sair da opinião dos alunos não é uma coisa para a pessoa se engalfiar, não. É uma situação para a gente ver o que, que os jovens estão achando do país, né? O que, que o futuro da nação acha do seu país. E isso seria uma coisa boa, porque dali você extrai conhecimento. A verdade não é aquilo, às vezes, que você acha. O jovem tem muito disso. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eles acham que só em falar resolve as coisas, tipo, vai acontecer. Não, tem esforço envolvido, tem tempo envolvido, tem que querer mais do que muita gente, né? Tem que se dedicar. E as pessoas ficam vivendo de achismo, não pode. Tem uma posição realmente a respeito do que é certo e errado. Não, eu acho que o Brasil tinha que ser assim e assado. E ali você pode consertar as opiniões, né, com pessoas que realmente têm condição de explicar alguma coisa. Porque tem gente que ela só explica o que convém a ela. É um país totalmente. Tudo que vai se falar sempre tem um atributo político, sempre tem uma questão ideológica envolvida, né? Então, vamos ver o que será do nosso país daqui para frente.